Bom, aqui eu vou falar sobre a fotólise da água, ou reação de Rio, né? Por que Rio? Porque em 1937, um pesquisador, um cientista inglês, Robert Hill, ele então descobriu a quebra da molécula da água. Então, por isso pode ser chamada fotólise, né? Que é quebra da água ou reação de Rio. Aqui eu tenho uma molécula, são duas moléculas de água, duas moléculas de H2O. Essas duas moléculas, na presença da luz, lá dentro da clorofila, na presença da luz, essa molécula ela vai se partir, ó. Aqui tem uma ligação que acontece entre a molécula da água. Essa ligação, ela se rompe e vai transformar em hidrogênio 4 átomos, né? Ou 4 prótons de hidrogênio mais 4 elétrons. Esse gás oxigênio aqui, ele vai ser mandado para o meio ambiente, tá? Não fica dentro da célula. O que vai ficar dentro da célula, o que vai ajudar, né? O que a célula vai utilizar? A célula vai utilizar esses H+ aqui e vai utilizar os elétrons. E são esses elétrons aqui que vão ajudar lá na produção do ATP. E esse hidrogênio aqui lá no NADP. Essa aqui é a fotólise da água. Vamos voltar aqui no slide anterior, é essa partezinha aqui, ó. O oxigênio, aqui a água, libera, quebra a ligação entre as ligações entre hidrogênio e oxigênio. Então, libera o oxigênio, vai formar os hidrogênios e os elétrons. Por que aqui é 2 e lá na minha equação é 4? Porque aqui eu tenho meia molécula de oxigênio. Se eu tivesse uma molécula de oxigênio, aqui seriam 4 hidrogênios e 4 elétrons. Então, esses 4 hidrogênios e esses 4 elétrons, eles vão ser impulsionados, eles vão ficar excitados e vão ser carregados aqui pela cadeia transportadora. Os hidrogênios vão ser utilizados aqui para formar o NADPH, né? E a formação do ATP. Os elétrons para a formação do ATP. Aí eu vou falar para vocês da segunda etapa. A segunda etapa, que é a etapa é uma junção, na verdade, é a equação da fotólise da água mais o transporte dos elétrons pela cadeia transportadora. O que forma isso? Forma essa equação aqui, ó. 2 moléculas de água mais 2 NADP vai formar o oxigênio, uma molécula de oxigênio, mais 2 prótons de hidrogênio, mais 2 NADPH. Observe aqui que eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2 vezes 2 eu tenho 4. 4 átomos de hidrogênio. Dessa molécula de 4 átomos de hidrogênio, 2 vai ser para formar o NADPH, cada NADPH com um H, e vai sobrar 2 prótons de hidrogênio ainda, ó. E esse oxigênio vai ser mandado para o meio ambiente, ele não fica retido dentro da célula. E por final, nós vamos para a quarta etapa, que é a fase escura ou fase química, que é a fixação do carbono, chamado ciclo de Calvin. Calvin foi o descobridor dessa etapa, né? O grande estudioso dessa etapa, então ele pode ter esse nome, ciclo de Calvin, que é super conhecido, ou a fixação do carbono. Então, eu vou ler essa partezinha aqui para depois explicar o ciclo. Esse ciclo compreende uma série de reações químicas sequenciais, das quais participam o NADPH e o ATP, produzidos nas fosforilações. Então, nós temos 2 fosforilações, tanto a cíclica como a acíclica, e lá na primeira, segunda e terceira etapa ocorre a formação do NADP e o ATP, que vai ser usado, então, na fixação do carbono. Essa aqui é a fase escura, tá? Fase escura porque ela acontece não precisa de luz para acontecer. Não significa que tem que estar na escuridão, não, tá? Pode estar na claridade também. Só que, diferente das fases claras que precisa da luz, nessa etapa aqui não precisa de luz. Por isso eu chamo de fase escura ou fase química, né? Ou etapa química. O que produz? Produz 6 moléculas de gás carbônico que reagem com 6 moléculas do 1,5 bifosfato de ribulose, que é conhecida com essa sigla aqui, ó, RUBP. E produzem também, ao final, 2 moléculas das substâncias gliceraldeído 3-fosfato, que é o PEGAL, além de regenerar 6 moléculas do 1,5 bisfosfato de ribulose. Ok?